Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. O velório da Dona Albertina. A moça que nos conta esse relato mora em Belo Horizonte e isso aconteceu há uns 15 anos atrás, quando ela estava grávida da filha dela. Ela diz ainda que ela presenciou esse fato, então ela pode garantir que isso é real. Ela conta que na época ainda era casada com o pai da filha dela e a avó dele era uma senhorinha que tinha Alzheimer e já estava bem velhinha, bem debilitada. E ela vai chamá-la aqui de Dona Albertina. A Dona Albertina teve 11 filhos que se espalharam por Minas Gerais e cada um construiu a sua vida em uma cidade diferente. Certo dia, então, o marido dela recebeu a notícia de que a Dona Albertina havia falecido. Foram então para o velório dela e assim que chegaram, ficaram espantados, porque a Dona Albertina estava com os olhos completamente abertos dentro do caixão. Na verdade, os olhos dela estavam quase arregalados e ela tinha uma expressão no rosto de angústia. E naquele momento, estavam presentes ali, além deles, apenas 2 dos 11 filhos da Dona Albertina. Passadas algumas horas, foram chegando aos poucos outros filhos dela. E a moça que nos conta esse relato, muito curiosa, começou a observar que conforme os filhos dela chegavam, os olhos dela iam se fechando lentamente e a expressão ia ficando mais tranquila. E ela confessa que isso estava deixando ela com um pouco de medo, afinal ela nunca tinha visto um defunto mudar de expressão. E ela comentou isso com o marido dela e com a mãe dela, e os dois concordaram, também tinham reparado isso. Bom, então o tempo foi passando e já estava chegando aquela hora horrorosa, que é a hora de fechar o caixão. Só que o último filho ainda não tinha chegado. E ela notou que os olhos da Dona Albertina estavam agora semicerrados. Quase fechados, mas ainda não estava fechado. Foi quando o último filho dela entrou na sala. E aí todas as pessoas que estavam ali no velório, todas presenciaram isso e viram quando os olhos dela finalmente se fecharam assim que o último filho chegou no velório. E agora ela estava com uma expressão bem diferente no rosto. Agora ela tinha uma expressão de paz. A auxiliar da morte. A moça que nos conta esse relato diz que esses fatos ocorriam em um hospital particular no ano de 2007, no estado do Paraná. Nessa época, ela conta que trabalhava nesse hospital como auxiliar de enfermagem e tinha uma colega bem mais velha que ela. Era uma mulher muito animada, muito sorridente, agitada, sabe aquelas pessoas ligadas no 220? Então era ela. E ela dizia que não tinha religião, apenas acreditava em Deus. Mas ela conta que por várias vezes viu essa colega de trabalho orando pelos pacientes e seus familiares. Ela contou que por vezes eles tinham ali pacientes em estado terminal, que estavam ali recebendo tratamentos paliativos e que ficavam resistindo, sofrendo para morrer. Certa vez então, ela reparou que essa colega de trabalho esperava o fim do plantão para que não tivesse mais aquele entra e sai de gente e nesse momento ela entrava sozinha no quarto do paciente. E a moça que nos conta esse relato, curiosa, perguntou o que ela fazia no quarto desses pacientes. E ela respondeu que alguns precisavam de uma ajudinha para morrer. Como assim? Ela conta que levou um susto. Ela achou que a colega fazia alguma coisa errada ali que adiantava a morte dos pacientes, que ela matava eles. Certa vez então, uma paciente que estava lá, se encontrava nesse estado aí, nesse vai não vai, morre não morre, sabe? Já fazia uns 5 dias que ela estava mal e não morria. Quando ela viu essa colega entrando no quarto da paciente no fim do plantão, ela não perdeu tempo, entrou com tudo no quarto da paciente também sem bater, para pegar no flagra.
E sabe o que a colega dela estava fazendo? Conversando com a paciente, que há dias se encontrava inconsciente, dizendo para ela ir em paz, para ela desapegar dessa vida, dizia para ela seguir a luz e coisas desse tipo. Pois no dia seguinte, a moça que nos conta esse relato olhou no prontuário daquela paciente e viu que ela tinha desencarnado às 9 da noite. 2 horas depois da amiga dela ter conversado com a paciente. Diz que era batata. A amiga dela conversava com o paciente e logo em seguida ele descansava, ou seja, eles faleciam. Então parece que ela os ajudava a morrer. O velho porteiro. O moço que nos conta esse relato diz que tem um amigo que faleceu em outubro de 2018 e quando ele ficou sabendo disso, ficou muito abalado, porque eles eram muito amigos há mais de 20 anos. Ele realmente foi um amigo muito querido para o moço que nos conta esse relato. E foi esse amigo que, inclusive, indicou o moço que nos conta esse relato para o síndico do condomínio, para que ele trabalhasse. E ele está trabalhando há 7 anos no mesmo emprego, no mesmo condomínio, graças a esse amigo. Enfim, algum tempo atrás, então, ele conta que estava sentado num banco de concreto, tipo esses bancos de praça, que fica atrás da portaria. E era uma noite muito quente, ele estava sentado lá fumando um cigarro e estava lá lembrando desse amigo. E ele diz que esse amigo, toda vez que alguém soltava um pum perto dele, ele dizia a seguinte frase: olha essa boca sem dente que fala mal da gente. E aí, na hora que ele foi levantar do banco, escapuliu um pum sem querer. E não é que ele ouviu o amigo dele falando essa frase, mas ele diz que não ouviu na cabeça dele, ele ouviu mesmo, com o ouvido. Aí quando ele olhou para o banco, ali estava o amigo dele, falecido, sentado no banco, como ele sempre fazia, com seu boné preto na cabeça, óculos e com uma corda no pescoço, e as mãos com os dedos entrelaçados na coxa. E ele disse que não sentiu medo algum. Ele voltou, sentou no banco ao lado dele e começou a conversar. E aí, como está, meu amigo? Eu tô bem, sem os problemas que tinha antes. E sabe que às vezes sinto falta de ficar aqui sentado conversando com você? E o moço que nos conta esse relato disse que também sentia falta de conversar com ele. Sei que diz que ele ficou uns 10 minutos conversando com esse amigo falecido. Até que ele disse que precisava ir embora, que outra hora eles se encontravam. E do mesmo jeito que ele apareceu, ele sumiu. E diz que desde esse dia, vira e mexe, ele sente a presença desse amigo fazendo companhia para ele nas noites de serviço. E aí, estão gostando dos relatos? Então deixe o seu like. Quem fechou essa porta? A moça que nos conta esse relato diz que essas coisas aconteceram na casa dos pais dela há pouco tempo atrás, e quem contou isso para ela foi a mãe dela. Então era um dia de domingo e a mãe dela convidou os filhos e netos para passar o dia na casa dela. Um típico almoço de domingo em família. E o dia foi super descontraído e agradável. Ao entardecer, se despediram, cada um foi para sua casa e os pais dela foram tomar um banho para dormir. E ela conta que os pais dela têm a mania de iniciar o soninho da noite na sala de TV. Sabe aquele cochilinho gostoso no sofá? Então, e só depois eles sobem para o quarto para realmente dormir na cama. Naquela noite, o pai dela tomou banho primeiro. Enquanto isso, a mãe ficou organizando algumas coisas na casa, soltando o cão de guarda lá, né, para deixar ele solto fora de casa, e conferindo se todas as portas estavam bem fechadas, porque ela diz que a casa é grande, então tem várias portas de saída, sendo uma dessas portas na antessala, que fica no caminho da sala de TV. Após o banho do pai dela, então, foi a mãe dela que se encaminhou para o banheiro para então tomar banho. E aí o pai dela que foi para a sala de TV. Mas quando ele chegou na antessala, ele reparou que a porta de saída estava completamente aberta. E ele foi lá e colocou a cabeça para fora. Conferiu o movimento, viu os cães, nada de anormal. E como era um dia bastante quente, ele achou que
a esposa dele, né, tinha deixado a porta aberta para ventilar um pouco dentro da casa, sei lá. Mas em todo caso, ele voltou pro banheiro para perguntar para ela e conferir se ela realmente tinha deixado a porta aberta de propósito. Então, quando ele voltou, a esposa dele já estava no banho e ele perguntou para ela: Amor, você deixou a porta da frente aberta por causa do calor? Posso fechar? Já passa das 10 horas da noite. Ao que a mãe dela responde: Mas meu amor, eu fechei todas as portas da casa antes de entrar no banho. Nesse momento, eles se espantaram. E a mãe dela se enrolou na toalha mesmo antes de terminar o banho e foram os dois conferir a porta aberta. E para o espanto maior ainda dos dois, quando eles chegaram na antessala, eles viram que aquela mesma porta estava fechada e trancada. O pai dela ainda exclamou: Eu não tô louco, essa porta estava completamente aberta. Eu cheguei a colocar minha cabeça do lado de fora. Quem é que trancou a porta? Bom, ela diz que o pai dela é militar da reserva, aposentado. E logo concluiu que alguém havia invadido a casa. A mãe dela ficou paralisada de medo e ele já foi pegar a arma para fazer uma vistoria completa ali dentro da casa, ver se tinha algum invasor. Mas não encontrou nada, nadinha, nada de anormal. Além disso, os cães também nem latiram, não se alarmaram com nada. Se fosse um invasor, a cachorrada ia fazer uma loucura. Mas eles não latiram em nenhum momento, estavam ali deitadinhos, dormindo tranquilamente. Nessa noite, os pais dela nem conseguiram ficar na sala de TV. Eles foram direto para o quarto e dormiram com a porta do quarto trancada. Mas não houve mais nada de anormal naquele dia. E até hoje eles não têm uma explicação lógica para o ocorrido. E no dia seguinte, a mãe dela já ligou para ela na primeira hora para contar o que aconteceu. E a moça que nos conta esse relato segue até hoje sem saber qual a resposta para aquilo. Qual a opinião de vocês? Deixa eu mostrar para vocês a camiseta que eu tô usando aqui, ó, que é a Serial Killer Collection. Agora é uma camiseta branca, né, diferente da maioria aqui do canal, e ela é de algodão, tá? Ela está sendo feita em algodão. Não brilha no escuro essa, mas é muito bonita também, está à venda lá na Loja Assombrada. Vai lá dar uma fuçadinha. E se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!